Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Milena e hoje nós viemos falar sobre o terceiro ano da Faculdade de Medicina aqui da USP. Eu sou o Gabriel, sou do quarto ano aqui da faculdade, sou da turma da Milena e hoje eu vim falar para vocês como é o terceiro ano da Faculdade de Medicina, quais são as matérias, quais são os livros que a gente usa, como são as provas, se as aulas são boas, se não são. Vamos destrinchar o terceiro ano. Como foram feitos nos dois vídeos passados, se você não viu, dá uma olhada aqui. Nós vamos começar pelo primeiro semestre. A primeira matéria que a gente teve foi Neurologia e Psiquiatria, que elas foram divididas em 3 frentes. Isso. Então, essa unidade curricular teve primeiro uma parte de anatomia, que foi muito boa, as aulas eram excelentes. O livro que a gente usou foi o Ângelo Machado, e a prova foi condizente, mas teve uma correção um pouco pesada. A aula ela tinha um diferencial que pra mim é importante. O professor ele fazia tudo na lousa, o que faz eu acompanhar melhor do que os slides correndo, então eu gostava bastante. Isso. Em seguida teve a parte de semiologia, que também foi excelente, o professor era ótimo, ele tinha também um livro que ele mesmo escreveu, era um livro também muito bom, e ele também teve uma parte até final que integrou e fez uma aula mais assim, participativa, fez uma gincana ali em grupos, dividiu a turma em grupos e a gente fez uma gincana na última aula e foi muito bom. A prova também foi condizente, mas também com correção difícil. Sim, anatomia e semiologia, a gente não podia reclamar que não teve uma base para fazer a prova. A correção foi difícil, mas a matéria foi muito bem dada, diferente de fisiologia, que a gente praticamente não teve, mas ok. Isso. E também psiquiatria, que foi a última parte dessa unidade curricular, que foi na verdade psiquiatria integrada com farmacologia e não foi muito boa essa parte. Foram aulas aleatórias, um tanto jogadas, assim, não tinha um livro que se baseasse as aulas. E basicamente tínhamos que estudar por slides para poder fazer essa prova. E a prova também não foi muito condizente com as aulas, não foi uma parte boa dessa unidade curricular. Sim, a gente não teve base. Sem a base a gente não conseguiu fazer a prova. E os slides com aqueles termos rebuscados e tal, e a gente ficou super perdido. Sim. Mas foi, deu certo. Essa matéria a gente teve por um mês. Um mês mais ou menos. Um mês mais ou menos. Foi tenso, foi pesado. E depois de essas bases fisiológicas da neurologia e psiquiatria, veio a famosa MI, moléstias infecciosas, que os veteranos sempre ficam falando para os calouros, é uma matéria difícil, cuidado com MI e é mesmo. E realmente junto, neuro e MI são matérias bem difíceis, bem puxadas. E MI foi dividida em 5 partes, em 5 frentes. Foi microbio, imuno, patologia, clínica e epidêmio. Cada uma tem a sua particularidade, né? Cada uma tem o seu livro e a sua particularidade. Os livros são os mesmos que saíram nos vídeos do primeiro e do segundo ano, que você pode dar uma olhadinha também. Isso. E agora na parte de clínica, a gente usou bastante o livro da faculdade, que é o Clínica Médica, e também outros livros de clínica, grandes livros de clínica, como o Harrison, né, e o Cécio. O MI pra mim, por exemplo, as aulas elas eram assim, são várias doenças. Eu utilizei 2 cadernos de uma matéria para isso, e cada doença que eles focavam, eles destrinchavam nessas categorias que o Avelar falou. E, tipo, eu estudei pelo meu caderno, porque as aulas eram bem completas e os slides eram muito bons. Mas, se você tivesse alguma dúvida, complementava com essa coleção de clínica médica aqui do HC. E também os slides, os professores, muitas vezes são eles que fizeram, ajudaram a fazer os livros. Então, os slides eram bem parecidos também. Essa matéria foi muito pesada, a prova eu achei bem pesada, mas a gente teve a base. O problema era que era muita matéria, então realmente é uma matéria que é pra se dar medo, como disseram pra gente. E teve várias provas também, não foi só uma prova final, né? Teve várias provas e foi mais teste e online, né? Foi nos Chromebooks que a gente tem aqui na faculdade. Que às vezes dá uns probleminhas. Que às vezes tem, né? O sistema não funciona, muitos têm que fazer em papel depois. Mas aqui na faculdade a tendência é essa, é bem raro a gente fazer prova em papel. Agora a maioria no Google Forms, ou às vezes num site que tem aqui que é o Apex, mas é bem raro, é mais no Google Forms agora.
Aí outra matéria que nós tivemos nesse semestre foi reabilitação, onde a gente tinha que ir pro INREA, lá na Vila Mariana. Foram 3 ou 4 aulas, nas quais a gente acompanhava pacientes que tiveram algum tipo de amputação, algum tipo de lesão na coluna ou cerebral, né? Sim. Foi uma matéria curta, foi bastante prática, a gente viu muito paciente, né, relacionado a esse tema de reabilitação. Nós tínhamos que, no final da disciplina, apresentar um caso clínico que a gente viu, isso valia nota, e também teve uma prova-teste, que foi tranquila, né? Foi condizente ali com o que foi ministrado em aula. O estudo, basicamente, eram as aulas, porque os professores, a prova não saiu nem um pouco do foco do que eles falaram em sala de aula. Foi uma matéria que a gente conheceu a profissão do fisiatra, né, que é o médico, né, que faz as reabilitações, cuida dessas partes, que era uma coisa que pra mim era bem desconhecida, e eu vi a grande importância que eles têm, e é uma área muito bonita da medicina. A próxima matéria foi o sistema tegumentar, que nada mais é do que dermatologia. Essa matéria foi dada mais aqui na faculdade mesmo, nos anfiteatros, bastante teoria, e teve também uma parte prática, ver pacientes e tal. Foi o nosso primeiro contato com a dermato, então, que é uma especialidade muito baseada na observação direta das lesões. Até criticam muito, né, que não tem muita semiologia, não tem muita conversa com o paciente. Eu acho que aí vai de médico para médico, mas realmente eles são bem mais diretos e na lesão, que geralmente é tudo igual e eu não sei como eles diferenciam, eu tenho muita dificuldade. Realmente é muito difícil, essa matéria foi curta, né? Também. Pouco tempo, né? E comparado com o Neuremi, que foram grandes matérias de um mês, essa aqui foi de algumas semanas, 2 ou 3 semanas. Teve 2 provas escritas, essa matéria, uma prova condizente, mas difícil também, cobrava bastante conceito, o aluno tinha que saber realmente os conceitos, os diagnósticos, até mesmo de patologia. Foi bem difícil. Eu acho que fiquei traumatizada, mas isso que você falou também tem sentido, porque é uma matéria que a gente tem que visualizar muito para entender coisas que são muito parecidas. E com, sei lá, máximo 3 semanas é muito difícil. Então, quem sabe no internato eu mude de opinião, né? Não sei, mas foi uma matéria que eu passaria longe na residência. Por enquanto, Por enquanto. Pressão inicial. Bom, depois de dermato, nós tivemos aspectos cardiovasculares da medicina, que é cardiologia clínica. E essa matéria teve um diferencial que foi o Cardioflix, o chamado Cardioflix que a gente tem aqui na faculdade, que era uma plataforma de vídeos que os professores divulgaram. Na verdade foi no Google, né, no Google Classroom, eles divulgaram vários vídeos. Então você tinha que assistir esses vídeos antes das aulas e chegar com as dúvidas na aula. O que foi bem, assim, ruim essa parte, porque a gente tinha que assistir em casa, legal, mas aí a gente não vinha pra cá ir direto ver paciente ou ficar muito tempo. A gente tinha um período de 1 hora no começo pra tirar dúvidas, mas as pessoas não tinham muito o que tirar e às vezes aí virava um repeteco dos vídeos e depois a gente ia pra prática. Eu gostei da prática porque o meu professor era muito bom, mas aí como eram vários grupos, dependia muito do médico, do professor que estava lá. Professor dependente que a gente fala, então depende a qualidade da matéria, dependia do professor que você estava tendo. Eu também tive um professor muito bom nesse subgrupo, tive bastante contato com o paciente no ENCOR. Essa matéria foi tranquila. Tinha tudo nos vídeos, então a gente tinha um norte, sabe, para seguir. E foi o teste, né? Foi uma prova teste e foi razoável. Deu pra fazer. Aí a próxima matéria que a gente teve foi nefrologia, que parecido com o 2º ano, só que mais aprofundado, nós tivemos aquelas simulações no computador, a filtração renal, e que era com, eu sempre esqueço, das torneirinhas e do tanque, essas coisas. Só que dessa vez nós tínhamos agora mais casos clínicos, que a gente tinha que pegar o caso clínico, simular nesse simulador e responder, e tinha uns desafios também. Sim. Que a gente ganhava chocolate em um dia, que foi no dia do meu aniversário, e eu ganhei com o grupinho. Eu tava no grupo dela também comigo. Sim! Eu acho essa matéria muito legal, a didática é sensacional e dá pra entender muito mais do que só as aulas. Também tinha aula, que sempre são as mesmas, mas Sim. nos slides, que é por onde a gente estuda também nefro no final, porque o que eles dão pra gente já é muito bom. A nefro como um todo, tanto desde o 1º ano, é uma matéria muito boa.
Mas é muito difícil, né? A fisiologia renal é uma das partes da medicina mais complicadas. Então essa tentativa da faculdade, dos professores em fazer simulações no computador realmente ajudou a entender como é que funciona, como é que é a fisiologia. Depois de nefro nós tivemos ciclo da vida, que foi uma matéria que tenta integrar, né, pediatria com geriatria. Então uma semana é geriatria, outra semana é pediatria. E ela funciona da seguinte forma: eles divulgam na plataforma um material de leitura e você tem que fazer no fim de semana anterior à aula um pré-teste. Geralmente são 5 testes e em geral não são muito difíceis, né? Tem um ou outro caso lá que foi bem complicado, não tinha nenhuma... Onde você pesquisasse você não achava as respostas, né? Mas isso foi bem fora da curva, isso foi pontual, né? Em geral foram testes tranquilos e depois teve uma prova final, teste, que foi também razoável, foi condizente ali com a matéria. Teve algumas questões ali que deram problema, mas como um todo foi razoável. Pediatria, como nos outros anos, a gente vê a evolução da criança desde que ela nasce até antes de entrar na adolescência, né? Que na adolescência a gente tem umas aulas, né, de adolescente também, que é muito boa. Geriatria, a gente vê tudo o que acontece com todos os sistemas e órgãos com o passar dos anos. Assim, as síndromes da geriatria, né, que tem síndrome de queda, tem várias síndromes importantes. Aí acabou o primeiro semestre e a gente foi para as férias, que foram de 2 semanas e meia, porque cada ano suas férias vão diminuindo mais e mais e mais. E aí, quando a gente voltou no segundo semestre, não voltou fácil. Entrou logo com endocrinologia, que sempre foi uma matéria muito bonita, mas muito difícil. É uma matéria clínica, essencialmente clínica, e ela, assim como as outras, também tem subtemas, né? Então a endócrino teve uma parte de farmacologia, uma parte de clínica, uma parte de patologia. Teve muita aula em anfiteatro, muita aula teórica aqui na faculdade, e teve também em pequenos grupos discussão de casos clínicos. E esses casos clínicos eram disponibilizados antes na plataforma, tinha que discutir em grupo e você tinha que estar a par do tema, saber as respostas da ponta da língua, porque tinha o risco de você ser chamado pelo professor e você teria que responder as questões ali que ele te pedisse. E isso valia nota e presença, então tinha mesmo que estar a par da situação. Eram aulas bem tensas. Sim, realmente era bem tensa. E, bom, a prova dessa matéria foi bem difícil, na verdade foi bem feita, foi uma das melhores provas que a gente teve na faculdade, só que, de novo, a correção foi muito pesada e acabou assim, tendo bastante crítica por parte dos alunos essa prova. Tipo, não era uma prova que se você tivesse dado mais ou menos ia dar certo, você tinha que realmente ter ralado, porque ela é muito bem elaborada. Nossa, ela foi... Eu li assim, eu falava, eu não sei o que responder, mas que questão bonita. Tipo, você via que tinha todo um... Nossa, acho que realmente foi a prova mais bem elaborada. Porque aqui a gente tem vários problemas com isso de professor não sabe muito fazer a pergunta direito. Muitas vezes é mal escrita a prova, né? Então essa prova foi bem escrita, cobrou o que a matéria falou em aula e cobrou inclusive algumas picuinhas, tá? Como toda a prova, tem sempre questões fáceis, médias e difíceis. Estava bem distribuído, mas a correção... Foi pesada. Foi uma correção difícil, foi uma correção bem puxada. Depois de endócrino, nós tivemos locomotor 2, que diferente do segundo ano, agora a gente focou mais em plexos nervosos, em articulações e também na clínica, onde eles uniram, né, reabilitação com ortopedia e com anatomia mesmo. Então, na verdade, foi uma matéria subdividida mais uma vez, né, na parte de anatomia, na parte de ortopedia e a fisiatria novamente, né? Então foram aulas em anfiteatro e também teve nas bancadas de anatomia, e levando os ortopedistas e os fisiatras para falar na bancada da anatomia, mostrando ali as estruturas, novamente a apresentação de slides, enfim. Sempre muito voltado em caso clínico, né? Sim, essa discussão integrada sempre com o caso clínico. E teve uma prova final, teste, que foi tranquilo, foi condizente ali com a matéria que eles deram. Sim, depois nós tivemos um combo que foi mato, reumato e imuno,
é um combo terrorista, porque são 3 matérias bem pesadas. Sim, são matérias densas, pesadas. Eles pediam que você estudasse a teoria, prestasse atenção nas aulas e fizesse uma provinha. Tinha uma provinha antes e depois de cada aula, todos os dias. Então você realmente tinha que se aprofundar, estar atento ali à matéria, o que era dado em aula, para responder e fazer essas provas. Eram provas que valiam presença e nota. Tinha também discussão de caso nessa disciplina. Então você, além de ter que prestar atenção na aula, e ao final da aula, com um grupo de amigos ali, responder as questões que o professor disponibilizou ali na hora. Sim. Mas novamente, por ser uma matéria que juntou 3 áreas bem pesadas, foi bem curta, então a retenção de conhecimento era difícil. Depois disso, nós tivemos outro combo, que foi sistemas sensoriais, que tinha oftalmo, otorrino e cabeça e pescoço. Começou com o oftalmo, que a gente tinha sempre uma pré-prova antes da aula, onde eles disponibilizavam os textos para você ler. O oftalmo para mim foi bem complicado, foi na época de uma extensão aqui da faculdade que eu participo, na qual eu tenho que me dedicar no horário extra da faculdade. Então eu não sou a melhor pessoa para dizer de oftalmo, mas foi. Tinha muito texto para ler, eles davam capítulos grandes de livros para ler para cada aula. Foi bem puxado mesmo, eles cobraram bastante. Então você já tinha que ir para a aula sabendo o que ia ser falado, né? E isso mais ou menos se repetiu em cabeça, pescoço e otorrino. A diferença é que em vez de livro e capítulos de livro, eles já davam vídeos, né? E você tinha que assistir o vídeo antes para poder fazer essa prova que eles davam. E em cabeça e pescoço, especialmente, eles faziam uma pré e pós-prova e geralmente era a mesma, eram as mesmas questões. O otorrino tinha os vídeos numa plataforma especial deles, não era no Google igual as outras, e tinha um pouco de prática, mas era bem pouco porque o curso é muito rápido também. Bom, em seguida, aliás, não em seguida, mas durante o semestre a gente teve também a discussão integrada de casos, que na verdade é uma matéria anual. Ela começa no finalzinho do primeiro semestre e pega todo o segundo semestre. E mais uma vez, né, no terceiro ano, repete a tendência do segundo ano, que é ser uma matéria de tentar pegar o que a faculdade não conseguiu criar de unidade curricular. Então, são matérias aleatórias que estão ali sem um lugar muito claro no currículo, que vão ser colocadas na discussão integrada de casos. E sem um objetivo muito claro, que deixa nós alunos completamente perdidos, sem saber como agir diante disso, e a gente acaba perdendo interesse, que nem foi no segundo ano. Sim. Apenas no primeiro ano foi realmente uma discussão integrada de casos. Nos outros anos foi isso que eu comentei. Tapa-buraco. Tapa-buraco, então eu tentava ali incluir radiologia, bioética, alguns outros temas que a faculdade não conseguia. Até anatomia, algumas partes de anatomia que as outras unidades não incluíram, foi incluída aqui na discussão integrada de casos. Depois nós tivemos ginecologia e obstetrícia. Sim, e a ginecologia e obstetrícia do terceiro ano foi densa também, foi bastante aula em anfiteatro, bastante aula teórica. Aliás, basicamente isso, não teve contato nenhum com o paciente nesse período do terceiro ano, né? E não foi só semiologia ginecológica e obstétrica, foi tudo. Um apanhado de tudo, de patologia, de rádio, de clínica. Anatomia, fisiologia, tudo do sistema reprodutor feminino. E de gestação, parto, todas as fases do parto, etc. A prova foi também online, de testes, muita gente reclama da prova, ela não é muito condizente com a matéria, mas no final dá tudo certo, mas é uma provinha meio dificinho, mas dá pra fazer. Essa eu achei que foi mais pesada do que as outras, foi também um pouco mal escrita, pra falar a verdade. Mas no final todo mundo passou, assim, a maioria pelo menos, eu não tenho notícia. A gente não sabe de todo mundo da sala. Pelo menos a maior parte passou. Sim. Depois, em seguida, a gente teve Digestório 3, que foi uma matéria que focou nesse contexto do terceiro ano mais em fígado e pâncreas, né? E a prova foi uma prova teste, mal escrita, mas também, de novo, as pessoas conseguiram passar, apesar da prova não ser tão bem escrita, apesar de às vezes não ter algumas questões não tão condizentes assim. Foram testes, mas todo ano a prova de digestória é sempre questionável, porque ela está todos os anos com a gente. Ela não abandona a gente. E por último, a gente teve a propedêutica cirúrgica, que é diferente da propedêutica clínica do segundo ano,
que foca mais em realmente doenças que são mais voltadas à área clínica. A propedêutica cirúrgica você vê mais casos cirúrgicos, né? E essa matéria foi ministrada no HC, com os cirurgiões ali do HC, e foi muito boa, foi uma matéria curta, mas boa, foi objetiva, direcionada. Foi uma matéria bem leve, assim, era uma vez por semana, e era bem legal, assim. Sim, e interessante que essa matéria tinha um livro próprio, Propedêutica Cirúrgica, escrito também pelos professores que dão aulas nessa matéria. Sim. Esse foi o terceiro ano, no geral, pra mim, o terceiro ano foi o mais difícil da faculdade, principalmente por causa de neuro, MI e endócrino. Foi um ano muito pesado e no currículo antigo não era considerado, né? No currículo antigo era considerado o ano mais light, mas com toda a reformulação ficou o ano mais pesado e eu acho que é quase consenso na sala que o terceiro ano é tudo ou nada. No antigo currículo, no quarto ano era o mais pesado, porque toda a neuro e MI ficava no quarto ano. Daí a tentativa da faculdade era de remanejar uma parte da MI, da neuro, do quarto para o terceiro, e acabou que o terceiro ficou mais pesado do que o quarto. O quarto também é pesado, mas assim... Mas é mais legal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo pra gente que a gente responde vocês. Se inscreve aqui no canal, dá um like, compartilha, ajuda a gente aí divulgando os vídeos. Obrigada, Avelar, por trazer as informações, porque o meu cérebro não é muito bom sozinho. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Tchau!